Este vídeo é a segunda parte do desenvolvimento de um modelo de gestão que se denomina o Balance Scorecard. No primeiro vídeo fiz uma apresentação ao modelo, neste segundo vídeo vou desenvolver um pouco mais e dar algumas ferramentas sobre este modelo de gestão. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista e formador nas áreas da contabilidade, da fiscalidade e das finanças. A Certform desenvolve vários cursos, alguns dos quais são, efetivamente, trabalhados modelos de gestão, nomeadamente o Balance Scorecard. No site da Certform, em certform.pt, podemos consultar a oferta formativa que desenvolvemos atualmente. Em e-learning, através da plataforma e-learning da Certform, plataforma disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os cursos podem ser feitos de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o horário que assim pretender. E temos a formação em live streaming, uma formação em tempo real, em direto, através do Zoom ou através do Teams da Microsoft. Os cursos têm data de início marcada, mas podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Concretamente, o Balance Scorecard é uma ferramenta que nós desenvolvemos no curso de Mini MBA em Gestão de Negócios, Empreendedorismo e Alta Performance, uma formação de especialização em Gestão de Empresas. Desenvolvemos também no curso prático de Controle de Gestão, Contabilidade, Custos e Orçamental e no curso prático de Excel para financeiros, gestores e contabilistas. O Balance Scorecard, como ferramenta de gestão, e eu vou começar por fazer uma breve introdução, até para quem não teve a oportunidade de ver a primeira parte deste vídeo. O Balance Scorecard pode ser traduzido como os indicadores balanceados ou equilibrados de desempenho. Esta ferramenta é um sistema de medição e gestão do desempenho da autoria de dois professores, o Robert Kaplan e o David Norton, e, portanto, a minha apresentação vai ser feita com base nas referências da Harvard Business School, onde este modelo foi desenvolvido em 1992. O Balance Scorecard ele está organizado em 4 grandes perspectivas. Nós temos a perspectiva financeira, temos a perspectiva dos clientes, a perspectiva dos processos internos da empresa e a perspectiva da aprendizagem e do crescimento. E cujos progressos desta perspectiva vão ser acompanhados. Trata-se de um método que é denominado de cima para baixo, top-down, para definir as metas e os objetivos de uma organização. Para cada perspectiva, vão ser identificados indicadores-chave de desempenho, tendo como base a missão e a visão da empresa. E estes indicadores vão nos ajudar a clarificar a visão a longo prazo da nossa empresa ou, em termos mais latos, da organização. Deste modo, a organização é capaz de monitorizar as suas metas, a estratégia e os objetivos tomar as medidas corretivas, isto é muito importante, tomar as medidas corretivas que sejam necessárias, o que conduzirá a uma melhoria substancial e duradoura do desempenho da nossa empresa. Trata-se, assim, de uma perspectiva mais alargada que aquela perspectiva mais tradicional, e essa perspectiva tradicional ela contemplava apenas a avaliação do desempenho económico ou financeiro da empresa e, portanto, mais vocacionado para proporcionar uma visão histórica do desempenho organizacional e que se traduzia no denominado tableau de bord. O Balance Scorecard ele envolve um conjunto mais amplo de indicadores, porque tem, para além da perspectiva
financeira, apresenta-nos a perspectiva dos clientes, a perspectiva dos processos e a perspectiva também na área do desenvolvimento do capital humano, como já vamos ver. O Balance Scorecard, a medição financeira, ela é completada por medições não financeiras que constituem o motor do sucesso financeiro a longo prazo, formulando perguntas como as seguintes. Na perspectiva financeira, nós perguntamos qual a imagem da nossa empresa perante os investidores e também qual é a imagem que nós pretendemos que a nossa empresa venha a ter perante estes mesmos stakeholders ou investidores. Depois, a segunda perspectiva, a perspectiva dos clientes, a nossa pergunta é como os clientes veem a nossa empresa. Já na perspectiva interna, dos processos internos, em que áreas ou processos a empresa deve ser excelente. E na perspectiva de inovação, de aprendizagem e crescimento, aqui muito relacionado com o capital humano da empresa, como é que a empresa pode desenvolver a capacidade de aprendizagem, de inovação e de crescimento. Em termos de imagem, eu posso mostrar algumas imagens que nos permitem ter uma visualização de como é que o Balance Scorecard vai funcionar. O seu coração, entre aspas, ele vem da visão e da estratégia da empresa, da qual nós definimos a perspectiva financeira, em termos de objetivos, de medição, de targets, ou alvos, ou metas, e de iniciativas ou ações. O mesmo para a perspectiva dos nossos clientes, também para a perspectiva dos processos internos e derivando também da própria visão da empresa, a perspectiva de aprendizagem, de crescimento e de inovação. Outra imagem que pode sustentar o Balance Scorecard como ferramenta é esta mesma e que tem exatamente o mesmo foco na visão e na estratégia, da qual deriva a parte de finanças, clientes, dos processos internos e da aprendizagem e crescimento. E aqui as perguntas que se fazem em cada uma destas perspectivas. Ou seja, na perspectiva de finanças ou financeira, para sermos financeiramente bem-sucedidos, como deveríamos aparecer aos nossos acionistas? Já na perspectiva dos clientes, para realizar a nossa missão, como devemos aparecer aos nossos clientes? Já na perspectiva dos processos internos, que processos são direcionados para a criação de valor, para satisfazer os nossos acionistas e os nossos clientes, os stakeholders, em que processos devemos destacar-nos, que processos são direcionados para a criação de valor. Já no âmbito da perspectiva de inovação, de aprendizagem, de crescimento, se somos capazes de apoiar inovações, mudanças e melhorias, aquilo que nós devemos questionar é, para realizar a nossa visão, como sustentamos a nossa capacidade de melhorar e de mudar. É isto que estes grandes esquemas do Balance Scorecard nos permitem pensar para definirmos, a partir da estratégia e da visão da empresa, a partir da visão estratégica da empresa, esta componente de finanças, de clientes, de processos internos e de aprendizagem e crescimento. Ora, seguidamente, para criar um Balance Scorecard, uma empresa
ela tem, em primeiro lugar, de definir a sua missão e a sua visão. Este é o coração, é o ponto central. E estas determinam o desempenho desejado. E assim, os fatores de êxito e os indicadores-chave de desempenho das 4 diferentes perspectivas. Então, na perspectiva financeira, a primeira perspectiva na qual nós pensamos no Balance Scorecard, aqui os gestores precisam de dados financeiros oportunos e exatos para gerir o negócio. E a pergunta que se nos coloca é, na perspectiva financeira, quais vão ser os indicadores importantes que nós vamos ter de calcular para incorporarmos aqui nesta perspectiva? Bom, por exemplo, o Economic Value Added, conhecido pelo EVA, que é uma estimativa de resultados depois de feitos determinados ajustamentos, como ao custo de oportunidade do capital, é um dos indicadores que estão presentes aqui nesta perspectiva financeira, mas outros indicadores estão igualmente presentes ou podem estar igualmente presentes nesta perspectiva financeira. Nomeadamente indicadores de rotação, o Return on Assets, o Return on Equity, portanto, o Return on Investment, e temos aqui indicadores para aferir a capacidade, para avaliar a capacidade da empresa criar valor, muito orientados para os acionistas. Também podemos ter o valor atual líquido, que analisa a viabilidade do investimento feito pela empresa, e outro, nomeadamente a taxa interna de rendibilidade, a TIR, que vai analisar a rendibilidade do investimento feito pela empresa. Estes são alguns dos indicadores que podem ser usados na perspectiva de finanças. Depois nós temos aquela perspectiva do cliente. E aqui o serviço e satisfação do cliente são vistos como questões importantes para todas as organizações. E, claro, visto que um fraco desempenho em relação ao cliente conduz ao declínio de uma empresa. Possíveis indicadores a ter aqui no Balance Scorecard para a perspectiva do cliente serão, por exemplo, o grau de satisfação dos clientes, a rendibilidade dos clientes, a retenção de clientes, a política de devoluções, o tratamento dos telefonemas de serviço, a cota de mercado em segmentos-alvo, o tratamento de queixas e reclamações, a própria imagem da organização. O princípio geral subjacente à perspectiva dos clientes é o seguinte. Digamos que os clientes rendíveis em segmentos de mercado-alvo são de manter. Clientes que estão em segmentos não prioritários há que monitorizar. E clientes não rendíveis em segmentos não prioritários são de eliminar, segundo as perspectivas dos autores aqui do Balance Scorecard. Já no terceiro processo, que é o processo interno, aqui a informação sobre o desempenho das atividades operacionais da empresa vai ajudar a monitorizar e guiar a eficácia das atividades da organização. Os indicadores dos processos internos vão dar à gestão uma visão da eficácia das suas operações. Alguns indicadores para medir o desempenho da operação da empresa. Por exemplo, a qualidade, o tempo de reação e do ciclo, os custos de chegada ao mercado, o prazo de realização do break-even e, por exemplo, a percentagem de novas vendas na faturação. Nós aqui temos como foco, nestes processos internos, os processos operacionais da empresa. A eficiência dos processos de fabrico, a redução do ciclo de produção, aumento da produtividade, redução dos custos, redução do tempo de execução das encomendas, por exemplo, indicadores de rotação de ativos e a qualidade dos produtos fabricados e do serviço pós-venda. Na perspectiva dos processos internos, ainda desde a fase de desenvolvimento de novos produtos até à fase pós-venda, as empresas desenvolvem inúmeros processos internos, como por exemplo a seleção dos fornecedores de matérias-primas,
a qual se chama o procurement, o processo produtivo, a efetivação das encomendas e a distribuição dos produtos, e estes processos internos eles devem obedecer a critérios de eficácia e de eficiência, de forma a que a empresa seja competitiva. Depois, temos o processo final, o quarto, que trata a inovação, a aprendizagem e o crescimento. Os indicadores da perspectiva de aprendizagem e crescimento vão proporcionar uma percepção do êxito da gestão de recursos humanos e conhecimento e da gestão da inovação. E nesta perspectiva nós procuramos avaliar como os recursos e como é que o capital humano são utilizados para que a organização consiga inovar e crescer de forma sustentável. Então, quais são aqui os indicadores importantes a ter no Balance Scorecard em termos desta componente? O grau de satisfação dos empregados, a taxa de retenção do pessoal, a receita valor acrescentado por cada empregado, a redução estratégica em aptidões funcionais, a motivação, o clima organizacional, a própria produtividade dos empregados, por exemplo, o número de sugestões e de ideias dadas, implementadas por empregado, que é de facto um bom indicador da motivação e do envolvimento que os trabalhadores têm relativamente à organização. Então, os autores, o Kaplan e o Norton, as 4 perspectivas, elas devem ser abordadas de forma sequencialmente, ou seja, a empresa deve começar por apurar qual é a sua imagem perante os acionistas e qual a imagem que gostaria de vir a ter ou de ter. Esta é a perspectiva financeira, a primeira. Depois, é possível começar a explorar o que a empresa deveria oferecer ao mercado, de modo a atingir os objetivos estratégicos definidos. Esta é a perspectiva dos clientes. A próxima perspectiva, que é a dos processos internos, ela dá-nos a perspectiva interna que visa assegurar onde a empresa se deve distinguir de modo a atingir a estratégia e a criar valor. A perspectiva dos processos internos procura responder a questões como deve ser a estrutura da empresa, que métodos e processos devem ser implementados, que competências nucleares tem a empresa e quais as que têm de ser desenvolvidas. Já a última das perspectivas a ser trabalhada é a inovação, a aprendizagem e crescimento. A empresa terá de definir de que modo vai continuar a inovar e a criar valor. Trata-se de uma perspectiva voltada para o futuro. Então, devemos usar o Balance Scorecard para articular a nossa estratégia, para comunicar a nossa estratégia e para ajudar a alinhar iniciativas individuais, organizacionais e transdepartamentais para alcançar um fim comum. Devemos ir refrescar o Balance Scorecard sempre que seja necessário, de modo a que nos possamos centrar nos objetivos certos e monitorizá-los. Nunca devemos ou não devemos utilizar o Balance Scorecard como ferramenta para controlar o comportamento ou avaliar um desempenho do passado. Ele é muito orientado para o futuro. E as grandes vantagens que o Balance Scorecard nos apresenta? Bom, para além de medidas financeiras, visa e tem o mérito de introduzir medidas não financeiras, diferentes perspectivas, a dos clientes, a dos processos internos, a da inovação, crescimento, ou seja, do capital humano. A empresa é forçada a centrar-se num conjunto equilibrado de indicadores-chave de desempenho que são reconhecíveis através de toda a organização e conduzirão a uma melhoria substancial e duradoura do desempenho. O Balance Scorecard terá de ser atualizado regularmente, dependendo do tipo de negócio, de modo a que sejam levadas a cabo ações corretivas acertadas. Este é uma das consequências do Balance Scorecard. Em relação aos indicadores, os autores
Kaplan e Norton, consideram que o Balance Scorecard ele não foi concebido para realizar o controle do dia a dia da empresa. Então, deverá ter um número limitado de indicadores. Portanto, são 4 grandes áreas e para cada uma dessas 4 perspectivas deverá ter entre 4 a 7 indicadores. E no conjunto, no total, nós não devemos ultrapassar um total de 25 indicadores, segundo a perspectiva dos autores deste modelo de gestão. E os principais indicadores, eles terão de ser esmiuçados em indicadores subjacentes, com base nos quais os quadros médios e inferiores possam efetivamente atuar. Porque se assim não for, nós corremos o risco que os empregados se centrem unicamente nos poucos objetivos gerais do Balance Scorecard e não é esse o objetivo. E a partir desta abordagem, numa simples folha, por exemplo, numa folha A4, nós podemos elaborar aquilo a que Kaplan e Norton chamam o mapa estratégico. Ou seja, condensamos a informação pertinente relativa aos impactos financeiros da estratégia da empresa, a informação sobre os clientes, o desempenho e eficiência da empresa, a qualidade dos produtos oferecidos e a capacidade de trabalhar em grupo e de motivar os trabalhadores. E podemos apresentar o chamado mapa estratégico. O Kaplan e o Norton consideram que o Balance Scorecard ele oferece aos gestores informação rapidamente apreensível, que traduz a visão e a estratégia da empresa num conjunto de indicadores interligados de desempenho organizacional. E estes mapas estratégicos são ferramentas de comunicação usadas para, de uma forma esquemática, contar a história de como é criado valor da empresa. Um exemplo de mapa estratégico muito simples que posso aqui apresentar. Nós temos então a visão de uma determinada empresa ser a empresa de referência nos próximos 3 anos, a sua perspectiva financeira, aumentar as vendas, aumentar os resultados, garantir a competitividade dos custos, a perspectiva do cliente, um aumento da cota de mercado, uma melhoria da qualidade de preço, na perspectiva dos processos internos, nomeadamente intensificar a relação com o cliente, melhorar os processos, a inovação tecnológica e na perspectiva de aprendizagem, de inovação, de aprendizagem e de crescimento, retenção dos empregados, competências dos empregados, satisfação dos empregados, sistemas de informação, produtividade dos empregados, motivação dos empregados. Estes fatores vão levar à satisfação dos empregados e à obtenção de resultados, que por sua vez vão estar interligados na perspectiva dos processos internos, por sua vez estarão interligados à perspectiva do cliente e que por sua vez estarão ligados à perspectiva financeira. Esta é uma interligação entre os vários processos e as componentes que os constituem. Muito importante, como podem ver, que a própria satisfação dos empregados vai contribuir, isto no âmbito do capital humano, para a retenção dos empregados, para o aumento da produtividade dos mesmos e, claro, um aumento gerando resultados para a empresa. Todos estes fatores estão interligados, como se pode aferir aqui deste mapa estratégico. Existem mapas estratégicos que nós podemos encontrar, estabelecendo estas interligações entre a perspectiva das finanças, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva do capital humano, quando estamos a falar de inovação, de aprendizagem e de mudança e crescimento.
Ora, o Balance Scorecard, além do mapa estratégico da empresa, apresenta os objetivos estratégicos em relação a cada uma das 4 perspectivas. Os indicadores apropriados a cada objetivo. As metas, ou seja, a quantificação dos objetivos definidos, e as iniciativas definidas como necessárias para que sejam atingidos. Um exemplo de um Balance Scorecard aplicado a uma empresa e um exemplo básico, em que nós temos as 4 perspectivas, o mapa estratégico, os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as iniciativas. Exatamente como nós tínhamos nestas imagens, que a partir da visão nós vamos ter a componente de finanças, dos clientes, dos processos internos e da aprendizagem e crescimento. Objetivos, a medição, as metas e as iniciativas. Temos assim aqui este esquema global, mas que aqui na apresentação eu mostro da seguinte forma. Na perspectiva financeira, lucro e receitas, indicativo do mapa estratégico. Os objetivos estratégicos passarão pelo crescimento e pela participação no mercado. Logo, a nível de indicadores de crescimento, nós temos o lucro operacional. A nível de indicadores da participação no mercado, temos o crescimento do negócio. E as nossas metas, para esta empresa em concreto, isto é só um exemplo, ao nível do lucro, o aumento do lucro em 10%. Ao nível do crescimento do negócio, o aumento das vendas em 20%. Iniciativas para chegarmos para alcançarmos estes fins. Aumento do número de pontos de venda, por exemplo. Aumento do crédito, por exemplo. Na perspectiva dos clientes, ao nível da qualidade do produto, no mapa estratégico, nós definimos objetivos estratégicos como satisfação do cliente, o indicador será a percentagem de retenção de clientes, as nossas metas, por exemplo, aumentar em 50% esta mesma retenção, e as nossas iniciativas, aumento da publicidade, aumento do número de vendedores. Já quanto à fidelização, indicadores podem ser a percentagem de satisfação dos clientes, as metas, aumentar em 15% a satisfação, aumentar em mais 12% as vendas. O atendimento ao cliente e a sua melhoria trata das iniciativas quanto a estes objetivos para alcançarmos estas metas e irmos ao encontro destes objetivos estratégicos. Na perspectiva dos processos internos para esta mesma empresa, em que pretendemos a excelência na produção ao nível do nosso mapa estratégico, o objetivo da qualidade qualidade versus eficiência, aqui a qualidade, passará pela percentagem de produtos fabricados sem defeitos, o nosso indicador, e como meta nós queremos melhorar a melhoria de 30% na qualidade. Já na eficiência, as metas, nós queremos um aumento de 10% na eficiência. Iniciativas. Ao nível da qualidade, um programa de qualidade total. Ao nível da eficiência, um programa de produtividade. Já quanto à aprendizagem e crescimento, competências e capacidades fariam parte do nosso mapa estratégico. Temos como objetivos formar o pessoal, treiná-lo, equipá-lo para indicadores de produtividade do pessoal, a meta, um aumento, por exemplo, de 10% da produtividade. Já quanto a motivar os trabalhadores, aqui os indicadores passarão, por exemplo, pelo clima organizacional. E a meta é melhorar o clima organizacional da nossa empresa.
Iniciativas passarão, por exemplo, com a relação com a universidade, da empresa para com a universidade, mais formação para os trabalhadores. Um exemplo muito simples de um Balance Scorecard aplicado a uma empresa, um exemplo básico. As nossas referências para esta apresentação. O Balance Scorecard é, sim, um modelo de gestão que contempla 4 perspectivas que têm esta interligação e que partem da visão estratégica da empresa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma breve oportunidade.